complementaria, Carol, dizendo o seguinte: o camarada, depois de muitos anos de casado, a gente tem visto muitos casais com 20, 30 anos de casado se separando atualmente. O camarada, depois de muito tempo do lado da esposa dele, ele ainda consegue olhar para a esposa e achar a beleza na esposa dele. Sabe como? Sim. Ele não fica cobiçando a vizinha, ele não cobiça a colega de trabalho dele, mas ele vê a esposa dele e ele ainda consegue perceber nela, mesmo com o rosto com algumas rugas a mais que ela não tinha quando ele casou com ela, né, ele consegue ver a beleza no E rosto aqui, dela ainda. que ele também não tinha, Que mas é passou a ter. Não, mas o medíocre, ele é tão medíocre que ele acha que ele não tem. Ele não tem, né? Não, mas tem uma explicação. É porque o homem não se olha no espelho. Nem para fazer a barba, tu já percebeu? Galera, o homem tem problema com isso. Ó, mas a plateia quer participar, Léo. Com certeza. Quem vai fazer a primeira pergunta aí? Quem Fala seu nome, seu bairro. Não. É o nome do bairro mesmo? Não, pode falar só o nome e a pergunta. Tá bom. Leandro, eu gostaria de exemplificar também com um texto lá de Apocalipse, onde Deus coloca que se a pessoa não é fria e não é quente, que o Senhor vai vomitar essa pessoa, né? Então, eu acho que está aí uma questão um pouco também do conceito de mediocridade. Com relação ao casamento, eu chamo muito essa responsabilidade para nós, como igreja. Esse evangelho hoje, de muita facilidade, pegando aí a zona do conforto, tudo que foi dito, enfim. Onde que está a responsabilidade hoje das nossas igrejas, no intuito também de cuidar desse casamento, de mostrar para as pessoas que há de se convir que nós não fomos treinados para ser marido, para ser pai, para ser nada. A gente vê dos bons exemplos. Então, nós temos pastores, temos líderes e temos pessoas que podem contribuir para esse, digamos, esse adestramento nosso na nossa vida cotidiana. Onde que está o papel da igreja nisso aí? Como podemos melhorar isso? Aí tem um grande problema na minha concepção de mediocridade. É o seguinte: esses dias estava lá no Face, e aí, vocês sabem, há 2 meses atrás, aproximadamente, teve uma chuvarada lá no Rio de Janeiro, uma enchente, e aí postaram lá no Face do tipo assim: cadê os pastores e a igreja que não ajuda as pessoas? Então, eu não costumo responder esse tipo de colocação, mas esse eu fui muito tentado. Depois eu pedi perdão a Deus. E você cedeu à tentação? Não, depois eu pedi perdão a Deus. E eu fui escrever assim: primeiro, tire a trave dos teus olhos. Segundo, a igreja é você. Então, querido, o que eu quero dizer é que existe esse pensamento medíocre de que a responsabilidade é da igreja, mas a igreja somos nós. Então, acho que a primeira pergunta é o que nós estamos fazendo para alimentar os relacionamentos. Segundo pensamento medíocre é justamente esse, de achar que a responsabilidade é da igreja, quando a palavra de Deus está acesso livre. Não é isso? Uau! Acesso livre aqui. Para todos sobre a Bíblia. E a mediocridade está na vida espiritual das pessoas que compõem a igreja, que casam. Porque, queridos, vamos lembrar que na igreja primitiva eles não tinham Bíblia, não tinham Novo Testamento. E eles tinham casamentos bem-sucedidos? Claro. Por quê? Porque eles tinham o espírito da grandeza dentro deles, que é o Espírito Santo de Deus. Então, eu creio que para termos casamentos extraordinários, o que nós precisamos é que cada um saia da mediocridade, decida isso e busque em Deus, que Ele vai proporcionar, seja na Bíblia, seja um ministério, seja o que for, seja até um padrinho, Ele vai abençoar para que você tenha um casamento extraordinário. Ó, já vou deixar uma pergunta no ar aqui, porque a negra vai cantar. Mas nós vamos falar sobre o que é ser um cristão medíocre, né? Porque aí você fala, eu não sou evangélico, eu sou um cristão. Então tá, então vamos ver o que é ser um cristão medíocre. Então vamos voltar naquela pergunta, né, Léo? Isso, o que é ser um cristão medíocre? E aí? Para mim, o cristão medíocre é aquele que ele pensa só em ser membro da igreja. A preocupação dele é ter o nome no hall de membros da igreja. Tipo assim, ele não tem relacionamento com Deus, ele não lê a palavra, ele não tem vida de oração, ele não faz o principal chamado da vida cristã, que é fazer discípulos. Porque só faz discípulo quem é discípulo. Então, para mim, um cristão medíocre é aquele que não é discípulo de Jesus, ele é membro da igreja. É o camarada que ele está domingo e fala assim, eu vou para a igreja. Ele não é igreja. Entendi. Então, igreja para ele é o culto,
Então, para mim, a mediocridade da vida cristã é essa. É restringir a fé cristã em estar no culto. Lá ele bota a melhor roupa, ele faz o cabelo, ele faz tudo. Ele põe até uma roupa tampadinha também, né? Isso, e vai lá para o... E dá até dízimo, né? E vai para o culto. Dá até dízimo. Isso. E ele vai para o culto porque a vida cristã dele é o culto. Isso, para mim, é o cúmulo da mediocridade, porque Jesus, ele não veio criar um culto, ele não veio criar um templo, ele veio criar um movimento. É uma vida discipular. Então, para mim, um cristão medíocre é isso. É o camarada que é religioso evangélico. Ele virou um religioso de igreja cristã. É um camarada que está preocupado em ter o nome no hall de membros da igreja, mas não tem a preocupação maior, que é de ter o nome no livro da vida. Ele não sabe que ele tem o sangue da nobreza, não é? Porque a nobreza é exatamente o contrário da mediocridade. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O P7 falou anteriormente sobre o espírito de grandeza. Eu diria o espírito da nobreza, porque se somos filhos do rei, nós somos nobres e nós temos que agir com nobreza. E há pessoas que não conseguem agir com nobreza. E para agir com nobreza, você não precisa de ter o melhor carro, a melhor roupa, mas é o comportamento nobre, é o pensamento nobre. Não é? Jesus disse que se o nosso olho for bom, o corpo vai ser luminoso. Ou seja, eu preciso filtrar aquilo que entra, aquilo que sai de mim para o outro, porque aí eu vou estabelecer um relacionamento de nobreza, né? Eu vou levar as pessoas a um crescimento, eu vou ajudar a pessoa a sair de onde ela está e melhorar a vida dela. É o que Jesus fazia. Jesus encontrava com as pessoas na rua, se era mendigo, ele se transformava, se era rico, também se transformava, né? Mas transformava principalmente o caráter da pessoa, o comportamento e a forma de se relacionar com as outras pessoas. Não, e aqui, a Bíblia ela diz claramente sobre essa questão da mediocridade na fé cristã. Quer ver? No final dos tempos, vai chegar uma galera para Jesus e falar assim: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, curamos enfermos e expulsamos demônios. Gente, aqui entre nós, quem faz isso? Qual religião que faz isso? É evangélico. É o evangélico medíocre que faz isso, que acha que fazer isso em nome de Deus vai dar para ele acesso livre à eternidade. Não vai dar. Porque é verdade que a pessoa tem que ter uma vida de relacionamento com Deus, longe do pecado, fugindo do pecado, ter uma vida de discípulo realmente de Jesus. É muita mediocridade, Carol. Só para você ter uma ideia, vamos pensar no DVD pirata nas ruas. Você vai passando lá naquele camelô de DVD pirata, aqui chama de camelô também? Legal, show. Então você vai lá no camelódromo, chega lá, você olha para o DVD pirata, aí chega lá, tem Diante do Trono e tal, tem Márcio Valadão, pirata. Gente, quem é que compra isso? É o cristão medíocre. O cristão medíocre que compra esses CDs e DVDs piratas. Isso. É duro. Não, aliás, o cara que vende, ele é o vendedor medíocre também. Não, vezes... detalhe, aqui em Belo Horizonte, eu falei isso um dia no nosso programa. Criminoso também, eu falei isso aqui no De Tudo Um Pouco um dia, eu tomei tanta pedrada, teve gente até que ligou na hora ao vivo para falar. Tem aqui em Belo Horizonte o que você chama de camelódromo, a gente chama de shopping... Oi, gente. Shopping Oi. E aí tem uma banca onde o cara vende todos os DVDs piratas e CDs piratas e do lado ele vende Bíblias. Bíblias. As Bíblias são originais, graças a Deus, né? Mas do lado dos CDs tem Bíblia. Aí eu passo ali, de vez em quando eu vou lá, e aí eu fico pensando, meu Deus, como é que o indivíduo vende um negócio desse? Entende? Ele vende porque tem um cristão medíocre que compra o DVD e depois leva a Bíblia. O P7, eu lembrei do dízimo. Quando eu liguei conversando com o P7, eu falei assim, estamos querendo falar sobre mediocridade. O que você acha? Aí você começou perguntando do dízimo. Fala rapidamente, eu acho que é legal. Não, é interessante que no Velho Testamento tem aquela questão do dízimo, trazei todos os dízimos, a casa do tesouro e tal. E no Novo Testamento, gente, o que eles faziam? Eles vendiam as propriedades e davam. Eles entregavam a vida deles. Então a gente percebe hoje que o cristão, muitos nem dízimo querem entregar. Porque eu acho que é o mínimo do mínimo. É o mínimo do sustento da obra. Mas o cristão medíocre nem isso quer dar. Quando nós vemos que no Novo Testamento as pessoas entregavam, como o elogio de Jesus àquela viúva, que ela deu tudo o que tinha.
É muita mediocridade Ô, espalhada no Pecete, nosso eu vou meio. discordar de você um pouquinho, que o cristão medíocre, ele até dá o dízimo, mas se ele ganha, por exemplo, R$ 1.111, ele vai dar 111,11, não sei das quantas, de dízimo, entende? Ele coloca todas as dízimas periódicas porque ele é medíocre. Não, eu ganho esse valor, ele faz a conta na calculadora para não errar e coloca todas as dízimas no envelope. O cara, ao invés, não arredonda o valor, não põe a mais, quer dizer, não fala, Deus, vou te dar 15%, vou te dar 20%, independente do quanto você vai dar. Não é o valor que importa para Deus, é exatamente a atitude. Né? Então, nós não lidamos com um Deus medíocre, nós lidamos com um Deus que é nobre, um Deus que é extraordinário. Então, o mínimo que nós temos que ser é extraordinário também. É interessante que eu penso que a incredulidade, o medo, a ansiedade, essa falta de confiança nos leva a ser um cristão medíocre. Porque quando você não confia em Deus, você vai agir conforme a que você acha que é seguro. Quando você não dá aquele passo, que o medo te paralisa, que você não confia, né, isso nos faz ser um cristão medíocre. Então, eu penso que essas barreiras, o medo, a ansiedade, a preocupação, o complexo, isso tudo nos faz ficar nessa zona de conforto e ficar paralisado. Então, isso nos faz andar na média. Agora, gente, para não ser medíocre, vai ter que sair da zona de conforto, vai ter frustrações, né? Vai sofrer, vai ter dor. Hoje em dia, essa coisa de não sentir dor, isso nos faz medíocre. Porque quem não é medíocre sabe que vai ter que enfrentar, haverá tribulações, não é? Vai haver momento que vai ter que pôr. Você está nadando contra a correnteza. Com certeza. Não tem Você jeito. pode, Isso. você pode perceber, Léo, que a maioria dos grandes homens da Bíblia, extraordinários, Moisés, Abraão, que eles saíram da zona de conforto deles, encontraram dificuldades, encontraram barreiras, mas pela fé em Deus, e eu até acredito neles mesmos também, eles venceram e fizeram algo extraordinário. No nosso tempo, grande homem, faleceu há alguns dias, Mandela, um homem extraordinário. Ele transformou o mundo, acabou com o preconceito racial, ou então contribuiu muito para isso. Mas o que ele fez de extraordinário? Ele entregou a vida dele numa prisão. Foi confortável? De maneira nenhuma. Mas se queremos o extraordinário na nossa vida, precisamos entender isso, que não é na zona de conforto, no sofá da sua casa, acordando meio-dia, que você vai sair da mediocridade.